Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma cliente que eu tive, uma cliente muito difícil que eu tive lá quando eu tava começando e que me dava pesadelos de tão traumatized, eu fiquei traumatizada mesmo com essa pessoa. Se você nunca teve uma dessas, eu vou te contar do que você escapou. Hello everyone! Oi gente! Today I'm going to talk about a very difficult customer. Uma customer muito difícil. Eu tive, não tenho mais. Thank goodness. No meu beginning, eu tinha muitos horários livres e essa pessoa me chamou, fui ver a casa dela. Se fosse hoje, se fosse nowadays, eu teria visto algumas red flags, uns alertas que teria me feito não ter nem começado a ter uma relationship com essa customer. Não ia limpar ela, ia dar alguma desculpa, falar que não dava, dar um preço bem alto para ela desistir ou tudo mais. Mas eu tava precisando de money to pay the bills e muitas pessoas me orientaram do tipo, faz a casa, não importa, depois se não der certo você desiste dela, you give it up, né? Mas toda a dor de cabeça, the headaches e toda a humilhação mesmo, humiliation que eu passei ali naquela casa, eu não desejo pra ninguém não. Então, no caso, eu nem teria começado. Para começar, no apontamento, the red flags que eu via era: a minha outra cleaner foi embora e aí ela não me deixou ninguém no lugar. Então, assim, se a casa é boa, se a client é boa, você sempre deixa uma pessoa no lugar, né? Se eu não posso ir mais uma casa por causa de location, time, whatever, eu sempre deixo uma pessoa no meu lugar. Nesse caso, ela não deixou ninguém. Quer dizer, não é uma good house. Outra coisa, a minha outra fazia em 4 hours e eu pagava $75. Então, o preço que eu tava querendo dar, que era 150, que na verdade hoje eu cobraria 250. Se ela fosse uma normal, né, uma regular client, não fosse freak, do jeito que ela era, né, porque desse jeito eu não pego nem por $1,000. Mas eu acabei concordando com ela, agreeing de fazer o cleaning for $110. Ela não queria pagar mais que 100. Anyway, quando eu comecei a fazer o cleaning, eu comecei a perceber as loucuras dela. Então, assim, fora as coisas extra que ela pedia, que a gente não tinha combinado, mas que no final das contas eu acabava fazendo, que era clean the porch, a varanda da casa dela, ela mandava eu varrer, limpar os móveis, clean inside the fridge, o dia que ela quisesse eu tinha que abrir a geladeira e limpar, etc. Tinha algumas coisinhas, uns detalhes que era só na casa dela que tinha que fazer. For example, a cama dela tinha que ser feita do jeito dela, specific. I understand que muitas pessoas gostam que faça de um certo jeito, mas do jeito que ela pedia para eu fazer, era uma coisa muito special. Só tinha a casa dela que fazia daquele jeito. Outras coisas era, tudo na casa dela era precious. Não quebra isso porque ela tentava fazer um terror comigo, né? Não quebra isso porque é importado. Mentira, tudo coisa que a gente achava ali no Home Depot, no Home Goods, até no Walmart. Mas ela queria fazer um terror comigo. Depois que eu passava o vacuum, eu tinha que arrumar certinho as cortinas dela, daquele jeito específico, não podia ficar nem um pouquinho para o left, nem um pouquinho para o right. E ela tinha um office na casa, que ela trabalhava, ficava making calls the whole day, o dia inteiro fazendo calls, e eu percebia como ela era rude com as pessoas, era grossa com as pessoas no telefone. E nesse office, Ela não tinha um paper shredder, aquele aparelho, aquele device que você coloca o papel e o papel, né, o papel pica em vários pedacinhos, ela não tinha, então ela queimava o paper dela, os important papers dela, no fireplace, né, numa lareira, e aí eu tinha que sempre limpar inside the fireplace. A gente sabe que essas coisas são extra, mas ela sempre pedia, porque a outra fazia e cobrava muito menos, então quem era eu, né? Enfim, uma coisa que ela fazia que eu achava que era o ponto que era mais humiliating, era assim, primeiro que nunca nada tava bom, sabe?
This bathroom is filthy. Quer dizer, você acabou de limpar, você fica 1 hora limpando o banheiro e ela fala que o banheiro tá terrível de sujo. Depois de que você limpou por muito tempo aquela sujeira, né? Nunca tava bom, nada nunca tava bom. Outra coisa, depois que eu passava o vacuum e passava um mop na casa, que é a última etapa da limpeza, né? Todo mundo sabe. Guardava o vacuum, que ela tinha lá um closet no basement. E ela ia conferir o meu trabalho. E aí ela passava a mão embaixo do heater, sabe? O heater, o baseboard heater que esquenta as casas, né? Ela passava a mão ali embaixo e conseguia tirar ali algumas sujeiras que eu não conseguia alcançar com o vacuum. Ela fazia isso em boa parte da casa e depois falava pra mim: "Listen, you didn't vacuum right. Você não passou o vacuum certo. Você vai ter que passar o vacuum na casa todinha de novo." E era isso que eu tinha que acabar fazendo. Outra coisa que ela fazia? Depois que eu limpava a cozinha, ela ia have lunch, ia comer na cozinha, o almoço, e fazia sujeira e me chamava e falava: "Listen, you didn't clean the kitchen right. Você não limpou a cozinha certo." Eu limpei aquela casa for about 1 year, um pouquinho mais que 1 year, sempre thinking, I need that money, I need that money. Aliás, se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que passa por isso, coloca um like aqui pra mim, só pra eu sentir que a gente, né, tamo junto, we're together, que não é fácil passar por esse tipo de situação. Coloca um like aqui, se você não tá inscrito no canal, clica aqui em subscribe, que é assim quando sair vídeo novo toda semana, você pode receber uma notificação e para vir aprender um pouquinho, a little bit more of English. Mais uma coisa que eu lembrei que ela fazia comigo era, depois que eu saía da casa, passavam uns 3 days, about 3 days, ela me ligava e falava: "Listen, o banheiro você não limpou certo, eu quero que você volte aqui limpar o banheiro." Né? Depois de 3 dias usando o banheiro, ela queria que eu fosse lá limpar o banheiro dela de novo. Aí eu comecei a falar não pra ela, né? Tava abusando too much. Um belo dia, eu encontrei um cheque no meu carro. Naquele tempo, a gente não colocava cheque nos apps, né? A gente não tirava foto do cheque com o telefone e fazia o depósito. A gente tinha que levar realmente o cheque no banco e depositar. E encontrei um cheque no carro e quando eu abri era o cheque dela. Tava fazendo about 2 weeks que eu tinha ido na casa dela. E eu pensei assim, peraí, eu pensando que eu preciso do dinheiro dessa mulher, não preciso não. I don't need it. E aí eu, na hora, peguei o telefone dela que eu falei, tá 2 semanas esse cheque no meu carro, não tô sentindo falta dos $100 dela. Isso quer dizer que tá na hora já de cut. Liguei pra ela e falei, listen, I'm going to make a change in my schedule. Preciso fazer uma mudança no meu schedule. And I don't have time for you anymore. Né? E aí eu cortei ela. Ela não gostou, of course. Mas, pelo menos, eu descobri que eu não precisava mais dela. Uma coisa muito interessante aconteceu. E já não só dessa vez, mas das outras vezes que eu cortei bad customers. Na mesma semana eu tive 2 calls, 3 calls, e nisso eu consegui fechar mais algumas casas que eu encaixei no horário dela, que me deram mais dinheiro, com pessoas muito mais legais. Então eu perdi o medo, sabe, de me desfazer desses bad clients. Uma dica aqui, pode acontecer isso com você também. Quando a gente tira essa bad energy da vida da gente, tudo melhora. Você sabe, eu sempre falo aqui Que esses vídeos são só para dar assim um empurrãozinho no inglês, mas que a gente precisa estudar, né? Nowadays a gente tem muitas formas de estudar, tem apps que a gente estuda, tem vídeos no YouTube, tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu sempre indico o Duolingo como um app legal de aprender. Meu nome lá é Luciana Saragor. Se você quiser me acompanhar lá, eu sigo você de volta, I follow you back. E aí a gente estuda e eu vejo how much you are studying e você vai ver how much I am studying. Essa semana eu também encontrei um outro app muito legal que chama VozScreen, que passa parte de filmes, de verdade, filmes de Hollywood. E embaixo vem 2 different translations, 2 traduções em português e você tem que escolher qual é a tradução certa. E aí você clica e aí ele te dá um tempinho para você escolher, tipo um game. Eu faço isso em German, eu acho difficult,
mas é muito legal pra praticar. Me segue também nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Fluent in House Cleaning. Eu gosto de colocar pictures, gosto de colocar memes, dicas de inglês, todas essas coisas que podem ajudar a caminhada, o aprendizado de inglês de vocês. E também eu queria muito que vocês colocassem aqui embaixo suggestions. Write down here, comments, que aí eu tenho outras ideias e eu queria também saber as histórias de vocês. E coisas também que vocês gostariam que eu abordasse, temas que vocês gostariam que eu abordasse, já que chega uma hora que eu vou começar a run out of ideas, minhas ideias vão começar a terminar e aí vocês podem me ajudar dizendo exatamente o que eu posso fazer para help you. Thank you very much for watching and I see you in the next video. Bye!